Olá a todos, espero que estejam todos bem. Este vídeo então vai ser sobre equações estimativas generalizadas, vai ser a parte mais expositiva. Depois irá haver um segundo vídeo sobre esta matéria, onde então iremos correr o código do script do R para vermos então os resultados principais. Então vamos começar. Eu vou colocar então aqui o PowerPoint e essencialmente o que eu vou fazer é ir correndo o PowerPoint e dando alguns detalhes que não estão bem descritos no PowerPoint. Portanto, vamos então começar. Eu vou então aqui escolher o PowerPoint e vou fazer então avançar. Portanto, como estava a dizer, hoje vamos falar de equações estimativas generalizadas. Então vamos começar com um bocado de conteúdo sobre esta parte da matéria. Como nós sabemos, a variável dependente pode ser medida várias vezes sobre a mesma unidade amostral. Várias medições da mesma unidade amostral, então podemos formar um cluster de observações que são correlacionadas, ou seja, o facto do mesmo indivíduo ser medido ao longo do tempo implica que o indivíduo de tempo para tempo não seja completamente independente. E, portanto, vai haver os valores que eu obtenho na segunda visita do indivíduo estão correlacionados com os valores que o indivíduo teve na primeira visita e assim sucessivamente. A unidade amostral pode ser elementos da amostra, mas podem ser sujeitos, que é o caso que acontece mais vezes, instrumentos de medição, equipamentos, etc. Por exemplo, o peso do indivíduo é medido antes da dieta, depois da dieta e 6 meses após da dieta. Estas três medições, antes da dieta, depois da dieta e 6 meses após o fim da dieta, para o mesmo indivíduo, devem estar, de certa maneira, correlacionadas. E, portanto, nós podemos chamar isso, muitas vezes, os resultados deste indivíduo, como a variável dependente vai ser medida ao longo do tempo, podemos chamar, então, um cluster, como vamos ver a seguir. E, portanto, geralmente, então, as medidas repetidas são efetuadas ao longo do tempo, enquanto as réplicas são realizadas no mesmo instante de tempo ou curto espaço de tempo. A questão importante a responder é qual o tipo de estrutura correlacional e que as medidas efetuadas ou que as variáveis dependentes apresentam. E, portanto, este problema anda muito à volta de escolher qual é a melhor matriz de correlação que melhor se aproxima aos dados. Portanto, um exemplo clássico é um estudo longitudinal onde as respostas estão a ser medidas repetidamente ao longo do tempo. Teoricamente, as medidas efetuadas podem ter algum tipo de estrutura correlacional, como já foi referido, porque, essencialmente, como já foi também dito, é feito sobre o mesmo indivíduo. Qual é a grande vantagem disso? Portanto, essencialmente, a vantagem é poder ver as mudanças ao longo do tempo, onde nós acompanhamos o profile deste indivíduo ao longo do tempo, em relação àquilo que a gente designa pela linha de base. Outra vantagem, como nós temos várias medições do mesmo sujeito, é que a variabilidade associada a este tipo de desenho, geralmente a variabilidade torna-se mais reduzida e, portanto, os testes estatísticos conseguem ter mais precisão nos seus resultados. E, portanto, essencialmente, então, as equações de estimativas generalizadas é uma espécie de complemento dos modelos lineares generalizados, como a regressão linear, a regressão de Poisson, a regressão logística, mas agora, então, num formato que é possível verificar ao longo do tempo. E, portanto, os modelos a aplicar designam-se então por equações de estimativas generalizadas ou Generalized Estimating Equations, simplesmente com a sigla GEE. E, portanto, os modelos GLM que eu referi anteriormente partem do pressuposto que as observações não são correlacionadas. Isto é, os indivíduos são independentes entre si. E, portanto, os métodos de máxima verosimilhança que são aplicados nos GLM não irão funcionar. Uma alternativa é a utilização dos métodos de quase verosimilhança, quase likelihood, que são baseados nos métodos mínimos quadrados generalizados, como nós vimos, tendo por base então a análise dos resíduos. E, portanto, geralmente é muito importante verificar a estrutura de dados de medidas repetidas. Num formato wide, os dados são colocados por coluna, como nós podemos ver aqui. Podemos então ver aqui o bloco das colunas de amostras independentes,
podemos aqui ver um bloco de variáveis medidas repetidas que nós medimos ao longo do tempo e temos aqui o bloco das variáveis dependentes, ou variável dependente, que foi medido na baseline e depois no momento T. Reparem que estas variáveis de medidas repetidas não são a variável dependente, ou não representam a variável dependente. Este bloco que está aqui representa então medidas que nós medimos ao longo do tempo, mas que não são a variável dependente. São outras medidas que podem ser interessantes para o estudo, mas que não são propriamente a variável dependente. E depois temos um conjunto de variáveis independentes, como o sexo, a idade, etc. Portanto, neste tipo de modelos, as amostras independentes podem ser, como tinha dito, a idade, o sexo, o tipo de tratamento. Geralmente são recolhidas uma única vez e são recolhidas na baseline. Medidas repetidas, então, podem ser variáveis medidas nos mesmos instantes de tempo em que a variável dependente foi medida e, então, podem ter, por exemplo, os exemplos mais usuais é a frequência cardíaca, a pressão sanguínea, o peso, desde que estas variáveis de medidas repetidas não sejam a variável dependente, ou seja, não representam o objetivo da variável que está a ser analisada por aquele estudo. Então, se nós repararmos, o número total de variáveis independentes é a soma destes dois blocos. É a soma das variáveis de amostras independentes mais a soma do bloco das variáveis de medidas repetidas. E neste caso eu disse então que seria um K. Eu teria então K menos 1 variáveis de amostras independentes e teria uma variável apenas de medidas repetidas. E, portanto, no total, no modelo, poderiam entrar K variáveis independentes. Como eu tinha dito, geralmente há dois formatos que são muito utilizados na recolha de dados. Geralmente há o formato wide, onde os dados são colocados por coluna, como nós estamos aqui a ver. A variável dependente pode ser, então, uma variável quantitativa, contínua, ou então aí estaríamos a falar de uma distribuição normal, ou então pode ter uma distribuição gama se for ligeiramente assimétrica, ou uma distribuição exponencial, também, no caso também da variável dependente, também ser bastante assimétrica. A variável dependente pode ser também quantitativa discreta, então estaríamos a falar de uma GEE de equação, uma discreta obviamente positiva, de valor que pode assumir valor zero até um valor grande, mas sempre valores inteiros, ou então uma variável qualitativa nominal binária, ou seja, zeros e uns, e portanto aí estaríamos numa GEE logística. Aqui, só para falar nesta parte, a letra T então representa o número de períodos ou momentos avaliados. No R e noutros softwares, como o SPSS, o formato utilizado é o formato long. Portanto, se nós tivermos os dados num formato wide, temos que os transformar num formato long. Então o que é que quer dizer isto de formato long? No formato long, as variáveis são colocadas todas por coluna. Portanto, as variáveis, quer as variáveis de amostras independentes, quer a variável de medidas repetidas, quer a variável dependente, são todas colocadas então por coluna. E o que nós podemos aqui observar é que, de certa maneira, os indivíduos vão aparecer repetidos. Temos aqui a ver o bloco sujeito e aqui o valor dele aparece repetido aqui, neste caso, T períodos. Portanto, se nós medimos isto com T medidas, então este valor aqui iria ser repetido, o sujeito 1 vai ser repetido T vezes. A mesma coisa acontece para o sujeito 2. O sujeito 2 vai aparecer várias vezes repetido e então quantas vezes será então o valor T. E finalmente o nosso sujeito S também será repetido também T vezes. Reparem que o valor da variável de amostras independentes, estes valores que estão aqui, vão ser sempre os mesmos. Porquê? Porque estes valores, em todos os momentos da avaliação, a variável independente, como eu tinha dito, foram medidos na baseline. E, portanto, estes valores não irão sofrer alterações ao longo do tempo. O mesmo não acontece no caso das variáveis de medidas repetidas ou no caso de variáveis dependentes. Então, para cada momento de avaliação, nós iremos ter aqui um valor diferente na nossa base de dados. E, portanto, de certa maneira, então é preciso ter
se os vossos dados estiverem no formato wide, é preciso então transformar para um formato long. Muitas vezes a gente fala de um cluster, portanto este sujeito 1, os resultados que estão associados a este sujeito 1, a gente muitas vezes fala ou designa para o cluster 1, o cluster do sujeito 1. E então podemos ver aqui neste slide, um bocadinho mais visível, que então este sujeito nas variáveis de medidas repetidas na variável dependente irá ter valores sempre diferentes, mas no caso de ser variáveis de amostras independentes, o valor será repetido T vezes. E portanto, de certa maneira, nós podemos novamente frisar novamente isto, as variáveis, as respostas da variável dependente pertencem àquilo que é gerado pela família exponencial e então podemos, no caso da variável dependente, podem ter a distribuição normal, ou a distribuição gama, ou a distribuição exponencial. No caso das variáveis quantitativas discretas, geralmente como contágeis segue uma distribuição de Poisson. No caso de ser variáveis qualitativas binárias, então provavelmente seguem uma regressão logística. É óbvio que, como já referi nas aulas presenciais, estes modelos não são estanques. A distribuição normal, pelo teorema do limite central, pode ser aplicada em muitos outros casos. E, portanto, muitas vezes acaba por, a pessoa que está a fazer a análise estatística acaba por ter que testar vários métodos diferentes e depois escolhe aquele que tiver o melhor resultado como modelo que mais se aproxima aos dados em causa. E, portanto, nós já sabemos que nos modelos de GLM temos sempre uma função link identidade. O modelo pode ser escrito numa notação matricial desta forma, y1, y2, ys, que corresponde então a uma matriz x1, x2, xs, que tem sempre associado um determinado erro que está aqui associado. Mas neste caso aqui, nós vamos ter que pensar que este y1 não é apenas um valor, não é apenas um único valor, mas é apenas um vetor, representa um vetor de valores do sujeito 1. E, portanto, por isso é que está aqui escrito no PowerPoint que é um vetor t-dimensional. O x1, o x2, xs representam blocos de matrizes e que representa então o bloco das matrizes das variáveis independentes associadas ao sujeito J. E, portanto, então, o valor das dimensões que nós poderemos ter aqui é da dimensão t, que é o número de observações, k mais 1. O k representa o número de variáveis de amostras independentes, o mais 1 é no caso de termos então o valor de beta 0. Finalmente, a matriz XJ define então as contribuições para o modelo dos fatores principais. Claro que estes modelos podem ser estendidos não só aos seus fatores principais, mas também à interação entre variáveis independentes, ou até incluir termos quadráticos, portanto, quadráticos ou cúbicos na regressão. Portanto, muitas vezes os dados não têm só uma estrutura linear. E, portanto, podemos então ter algo deste género, como então introdução de interação de variáveis e interação de termos quadráticos. Mas, numa análise, iremos começar sempre com os main factors. Portanto, o conselho que eu vos dou é para começar sempre com os main factors e depois começar então a desenvolver, a evoluir para modelos mais sofisticados. Só um pequeno exemplo, se nós tivermos então, no caso do sujeito J, uma variável dependente tiver a distribuição normal multivariada, com a função link identidade, vemos aqui a função link identidade, vemos aqui escrita de uma maneira matricial o nosso modelo linear, portanto escrita de uma forma matricial, então nós poderíamos, igualando estes dois termos que estão aqui nestas duas equações, então nós iríamos chegar ao modelo de regressão linear nosso conhecido. A única diferença que aqui temos, novamente salientar, é que este YI não é apenas uma única observação,
mas é um conjunto de observações associadas ao sujeito 1. Como nós sabemos, estes modelos, no caso de distribuição normal, no caso de ser um modelo GLM, melhor dito, o erro ou resíduo associado tem uma distribuição normal multivariada e, portanto, podemos então calcular que o nosso Y terá então uma distribuição normal multivariada de média XJ beta e de variância dada por este bloco VJ. Este bloco VJ vai ser muito importante nos slides que nós iremos ver a seguir. Portanto, como estava a dizer, este VJ representa então a matriz de variância e covariância associado ao sujeito J. Esta é uma matriz quadrada, qualquer matriz de variância e covariância é uma matriz quadrada e irá contabilizar a correlação das observações feitas para o mesmo sujeito. E como eu tinha dito no slide anterior, ou nos slides anteriores, é esta estrutura de correlação que está o segredo no cálculo dos modelos GAE. Portanto, vamos ver então que existem muitos modelos de correlação possíveis de utilizar para o investigador. Uns serão melhores do que outros, então o processo acaba por ficar a tentar descobrir qual é a melhor estrutura de correlação associada a cada um deles. Vamos ver aqui algumas propriedades sobre a matriz de variância e covariância. Então nós podemos então definir que a matriz de variância e covariância pode ser definida através de uma matriz deste género. Eu aqui só defini a diagonal e a parte superior da matriz. Podíamos também ter a matriz completa, aqui então seria uma linha 2, coluna 1, portanto seria sigma 2, 1, sigma 3, 1 e assim sucessivamente. Mas, de certa maneira, o que eu queria chamar aqui a atenção é que nesta matriz de variância e covariância nós podemos pôr em evidência este sigma quadrado, que é o valor da variância. Reparem, como nós estamos a medir o mesmo indivíduo, portanto este é o bloco de correlação do mesmo indivíduo, então nós vamos ver que o valor da diagonal vai ser sempre idêntico ou muito próximo ao valor da variância associada a esse indivíduo. Então o que é que representa esta segunda parte, este sigma 2? Este sigma 2 representa a covariância entre a primeira medição e a segunda medição, a covariância entre a primeira medição e a terceira medição, e assim sucessivamente. Depois aqui temos a covariância entre a segunda e a terceira medição, e podemos então generalizar isto para todas as medições. Só que escrito desta maneira não é muito positivo para nós, porque nós teríamos que definir qual era a estrutura da matriz de variância e covariância mais difícil. Então, o que se faz na prática é pôr o valor da variância em evidência e então o que fica dentro desta matriz não é mais a covariância, mas é sim a correlação associada entre as diferentes medições. Portanto, então acaba por ser mais fácil, do ponto de vista prático, falar de correlações do que de covariâncias. Não esquecer que um valor da correlação só tem valores entre -1 e 1. Portanto, está determinado entre aquele intervalo -1 e 1. Quanto mais próximo de zero, menor é o valor da correlação entre as medições. Quanto mais próximo dos extremos, de -1 ou mais 1, mais forte é então o valor da correlação. A diagonal, como eu tinha dito, a diagonal VJ define então o sigma quadrado, que indica então o valor da variância obtida para cada sujeito. E portanto, nós iremos definir então, nós podíamos, só para ilustrar aqui um bocadinho, portanto, essencialmente cada bloco que está aqui representa esta quantidade que aqui está. E portanto temos então uma matriz de correlação genérica. Os erros não estão correlacionados entre sujeitos, apenas estão correlacionados dentro de cada sujeito. E, portanto, a matriz de variância e covariância só irá ter valores na diagonal. De outra maneira, então, nós vamos poder ver que os elementos de dentro da diagonal são os valores da variância,
Um dos pressupostos destes modelos é que não há correlação, fora da diagonal e, portanto, então, o valor que vai ficar aqui na diagonal corresponde apenas ao valor da correlação que nós estamos então a impor no modelo. Portanto, como os sujeitos são independentes entre si, cada bloco VJ terá uma variância homogénea, ou seja, uma variância idêntica. Portanto, vários blocos irão ser idênticos e então irão apenas depender da estrutura da correlação estimada. Ou seja, todos os blocos vão ser iguais entre si e dependem da matriz de correlação estimada, que em inglês dá-se o nome então Working Correlation Matrix. E é esta matriz de correlação que nós vamos ter que impor no início quando nós estamos a calcular os valores deste modelo de regressão. E, portanto, como eu tinha dito, o investigador terá que especificar a estrutura da correlação, que está implícita nos dados, e como a estrutura correlacional é desconhecida, então o termo utilizado é matriz de correlação de trabalho. Portanto, como tinha dito, então, o Working Correlation Matrix. Ali tem um pequeno erro. Irá ser estimada então a partir dos dados e da escolha realizada pelo investigador. O R tem implementado 7 grandes categorias de matrizes de correlação que o investigador pode especificar a priori. A primeira matriz, a primeira estrutura de correlação é aquela que é designada por independente e indica então que todas as correlações serão consideradas nulas, ou seja, só o valor da diagonal vai ter o valor 1 e todo o resto vai ter valor 0. O que é que isto quer dizer? Quer dizer então que as observações medidas ao longo do tempo são todas independentes uma das outras. E, portanto, este é o caso que provavelmente não será o caso mais indicado aos dados, porque geralmente existe sempre, nas medidas repetidas, ou na variável dependente, existe sempre uma estrutura de correlação associada. Mas pode ser um bom ponto de partida. Há uma matriz de correlação unstructured, que quer dizer então que as matrizes, todas as correlações são estimadas a partir dos dados. Vemos aqui então, portanto, este valor vai ser estimado a partir próprio dos dados. Vemos que estes valores, esta matriz é uma matriz simétrica, portanto este valor que está aqui vai ser igual a este valor 1, 3, a correlação 1, 3 vai ser igual à correlação, neste caso, aqui devia ser 1, 3 vai ser a correlação 3, 1. Terceira linha, primeira coluna. Há aqui um pequeno erro nos meus slides. Pode ser fixa, isto é, o investigador impõe uma estrutura de correlação fixa e, portanto, não vai ser estimada ou reestimada ao longo do tempo. Depois há um outro matriz de correlação chamada exchangeable, em que diz que todas as correlações do mesmo indivíduo são iguais, portanto eu vou assumir que todas as medições têm sempre a mesma correlação entre si. Temos uma que é uma correlação estacionária M-dependent, em que diz então que só as correlações ou observações adjacentes ou M-adjacentes é que têm uma correlação não zero, mas idêntica. Por exemplo, para uma correlação estacionária M igual a 1, portanto eu vou dizer que a primeira medição, o valor da primeira medição existe, mas como M é igual a 1, todas aquelas que tiverem uma distância superior a 1 vão ser colocadas a 0. E, portanto, poderíamos ter correlações não estacionárias M dependentes e, portanto, quer dizer então que se não é estacionário, quer dizer que o valor da correlação pode variar, mas mesmo assim então colocamos a situação de que se a distância for superior a M, então os valores da correlação irão ser colocados a 0. Então podemos ver aqui com M igual a 1, podemos ver aqui que a correlação já não é igual, a correlação 1, 2 já não é igual à correlação 2, 3, como no caso anterior. Aqui o valor de ρ1 era sempre igual, portanto porque era estacionário, portanto o valor não iria mudar ao longo do tempo. Mas neste caso, como não é estacionário, então o valor da correlação é permitido
este valor ser flutuante ao longo do tempo. Podemos ainda ter modelos autorregressivos de ordem M. No caso no R, temos que ver que num dos packets ele permite especificar o valor do M, mas no outro package onde vamos fazer a inferência estatística, o M está fixo ao valor 1. E, portanto, quer dizer que é um modelo autorregressivo de ordem 1. O que quer dizer um modelo de autorregressivo de ordem 1? Portanto, quer dizer então que quanto mais as observações estiverem afastadas entre si, menor será o valor da correlação. Isto é, se por exemplo, se o valor da correlação aqui fosse 0.5, 0.5 ao quadrado já seria 0.25. Quer dizer que a correlação entre a medida 1 e a medida 3 já seria menor do que a correlação entre a medida 1 e a medida 2. Portanto, há um efeito fade. Em vez de colocarmos logo o valor 0, existe uma correlação fade que vai tender para o valor 0. Quanto mais afastada tiver as medições umas das outras, menor então é o valor da correlação. Ora, muito bem, então, do ponto de vista teórico, as GAEs de uma forma muito sumária podem ser explicadas desta forma. Falámos dos pontos principais que até agora vimos, que é quando se aplica uma GAE, qual é a estrutura de dados de uma GAE e, muito importante, como é que se define a matriz de correlação de um modelo GAE. Então vamos agora ver o algoritmo para a distribuição normal. Portanto, vamos ter que definir uma matriz R asterisco, que é a nossa matriz de correlação, e geralmente, no caso de uma distribuição normal, a função link canónica é a identidade. Dito de outra maneira, a função link pode variar, consoante a distribuição normal tem várias funções link disponíveis, mas nós começamos sempre com a função link canónica, que é aquela que muitas vezes conduz logo ao resultado melhor. Então, o que nós vamos utilizar o método dos mínimos quadrados, que nós já vimos anteriormente, ou o método de máxima verossimilhança para estimar o primeiro ponto. Portanto, nós só vamos fazer isto para ter uma estimativa do ponto de arranque deste método. Portanto, nós precisamos de saber como este é um método iterativo, nós vamos saber temos que saber qual é o primeiro ponto para começar. Definimos então o B0 como a solução do nosso sistema da forma AX igual a B, e portanto determinamos o primeiro valor de B0 desta forma. Utilizamos o valor de B0 para estimar os resíduos e depois, com base na estrutura de correlação indicada pelo investigador, iremos então estimar a matriz R asterisco associada. Portanto, precisamos de saber então duas coisas: os resíduos e a estrutura de correlação indicada pelo investigador para conseguir calcular a matriz R asterisco. Com base na correlação estimada, vamos recalcular o estimador do método dos mínimos quadrados. Vamos então reestimar o valor de B1 à custa então do valor de B0. E portanto, o esquema iterativo deste modelo está aqui apresentado nesta fase que está aqui, e depois iremos voltar ao passo 2, em vez de utilizar o valor de B0, utilizaríamos o valor de B1 dado pelo ponto 3, calcularíamos o B2 à custa desta fórmula iterativa e nós iríamos fazer isto até obter um critério de convergência, até obter um erro relativo inferior a um determinado valor, ou um erro absoluto, ou então fixar um número máximo de iterações disponíveis. Eu chamo a atenção que, em alguns casos, o método para obter a convergência pode não ser fácil, e, portanto, é sempre bom indicar qual é o número máximo de iterações que é para poder sair do algoritmo quando se atinge esse número máximo de iterações. O que acontece muitas vezes nesse caso, quando se atinge o número máximo de iterações, vamos supor que o número máximo de iterações era 50, uma das primeiras tentativas é, em vez de ser 50, passar para 100. E então avaliar o que é que acontece se os resultados da iteração 50 e da iteração 100 estão muito longe ou estão muito próximos um do outro. Se estiverem muito próximos um do outro,
é sinal que provavelmente vamos ter dificuldades a obter a convergência. Quer dizer, que o método está a tentar obter a solução muito, muito lentamente. E, portanto, quer dizer então que nesse caso pode acontecer que nem sequer que a gente seja capaz de obter a convergência. Podemos estimar o valor de sigma quadrado, que é então a variância dos resíduos, que também neste caso, como nós estamos a falar da distribuição normal, vai ser um dos parâmetros muito importantes que geralmente se procura nos artigos, que representa então a variância da variável dependente. Não se esqueçam que a variância da variável dependente depende essencialmente da variância dos resíduos e, portanto, ao estimar a variância dos resíduos, estamos a estimar a variância da variável dependente. Isto, portanto, quer dizer então que nós vamos ter uma matriz deste género que está aqui, dado por este somatório, e isto vai ser o traço desta matriz que está aqui. Portanto, vai ser então, o valor de sigma quadrado vai ser o traço desta matriz. Eu não vou entrar em grandes detalhes o que é que representa o traço da matriz, porque essencialmente tudo isto é feito através do R, mas quem quiser mais detalhes depois pode me enviar um e-mail sobre isto. Portanto, estamos a falar de aspectos mais computacionais e, portanto, geralmente o R não entra com tanto, não é necessário entrar com tanto detalhe no valor do R. Mas o traço, então, é uma característica de uma matriz e que daí nós podemos extrair a informação para o nosso sigma quadrado. Portanto, está aqui dito, e está correto, que o traço não é mais do que a soma da diagonal da matriz de todos os resíduos quadráticos, desta forma que está aqui. Portanto, mas isto são questões muito mais já do ponto de vista computacional e esta aula não é para entrar com tanto detalhe sobre isso. Então o que é que vai acontecer? Portanto, o que vai acontecer é que o R ou outro software, vai fornecer as estimativas dos coeficientes e depois vai-nos dar duas estimativas de variabilidade para o erro padrão dos coeficientes. Ou seja, vai-nos dar o valor do standard error. E, portanto, o R está muito bem feito nesta parte, vai dar um estimador naive, que depende muito do valor da estrutura de correlação indicada pelo investigador, e vai-nos dar também um estimador robusto, que de certa forma é insensível à estrutura de correlação indicada pelo investigador. E é com base nestes dois estimadores que nós vamos tentar avaliar se a matriz de correlação dos dados é boa ou não. Foi uma boa escolha ou se foi uma má escolha. Do ponto de vista matemático, o estimador naive é dado para esta relação que está aqui, enquanto o estimador robusto, que muitas vezes na literatura aparece como designado como estimador sandwich, é estimado por esta relação que está aqui, que nós podemos aqui ver. Num caso particular, se nós dissermos que a nossa matriz V estrela ou asterisco for igual à nossa matriz de correlação sigma quadrado, então o estimador robusto é idêntico ao estimador naive. Basta substituir aqui nesta expressão e vocês vão ver que a variância de B do estimador robusto vai ser idêntica àquele valor que ali está. O teste diferencial geralmente é utilizado ao teste Wald. O teste Wald testa se os coeficientes são iguais a zero, na hipótese nula, ou na hipótese alternativa, se os coeficientes são diferentes de zero. Finalmente, calculamos então o t observado, que é a diferença do valor da estimativa menos o valor que está em H0 sobre o seu standard error, e isto terá uma distribuição normal, ou, em alguns casos, em algum software, se nós colocarmos isto ao quadrado, em vez de termos uma distribuição normal, teremos então uma distribuição Q quadrado. Vamos então ver o primeiro exemplo. Num ensaio clínico sobre a depressão foi medido o grau de depressão da escala Beck, BDI, com o nome BDI, em várias ocasiões. Antes do tratamento, ou seja, na baseline, 2 meses depois do tratamento e depois em 3 medições de follow-up. Podemos aqui ver então medição ao fim de 3 meses, de 5 meses e de 8 meses. Portanto, são considerados então valores de follow-up, que é muito, muito usual neste tipo de estudos longitudinais. Ter um valor na baseline, ter um valor no fim de tratamento e depois verificar
se o resultado do tratamento foi efetivo ou não nos tempos seguintes. Porque acontece muitas vezes, como vocês devem saber, no final do tratamento existe, de facto, as pessoas sentem-se melhores, mas depois, quando o tratamento para, a situação pode reverter para o valor do baseline, mostrando então que, provavelmente, só o que a pessoa necessitará de tomar medicamento ao longo do tempo, ou então que o medicamento não é, nós não conseguimos ter uma cura, entre aspas, uma cura eficaz, ok? Portanto, neste ensaio clínico havia 2 grupos de tratamento, o grupo Tau, que é o grupo experimental, o grupo de controle, peço desculpa, e o Beat the Blues, BDB, que é o grupo experimental. Como covariáveis, foram utilizadas as seguintes variáveis: se tomava ou não fármacos antidepressivos, na variável drugs, sim ou não, portanto, se tomava antes da experiência, e qual foi a duração do último episódio de depressão. Neste caso está codificado como menor do que 6 meses ou maior do que 6 meses. Portanto, qual foi a duração do último período depressivo que teve. Podemos então ver aqui que as variáveis dependentes são quantitativas. Vemos aqui que o NA quer dizer que o valor é not available, quer dizer que os resultados não estão disponíveis, e os resultados estão apresentados no formato white. Portanto, como as variáveis são quantitativas, a primeira tentativa é aplicar a distribuição normal com a função link identidade. Vamos então ver. Primeiro, os resultados descritivos. Vemos que os resultados descritivos no grupo experimental, vemos que há uma diminuição do valor, do valor da variável dependente, que era a BDI, que era aquele índice de depressão. No controle grupo, a situação não é tão visível como neste caso aqui. Vemos então que há um ligeiro decréscimo do valor de BDI e, portanto, quero então verificar se há ou não diferenças entre estes 2 grupos. Vemos também, sempre muito interessante observar a existência de outliers, e nós sabemos que a distribuição normal é uma distribuição sensível à existência de outliers, então convém já ter este resultado em mente no caso dos modelos não serem bons. Uma das próximas tarefas que pode haver é a remoção dos outliers. E depois, com obviamente, repetição de todo o processo de análise. Como eu tinha dito, a primeira correlação foi independente, que é aquela que assume que não há correlação, portanto que a diagonal é só constituída por uns. Podemos ver aqui o working correlation, qual é o valor da matriz de trabalho que ele está aqui a utilizar. Não se esqueçam que cada bloco que está aqui representa um conjunto de indivíduos, não é? Portanto aqui só está a mostrar o valor da primeira medição, da segunda medição, da terceira medição, da quarta medição. Portanto, eu estou a considerar que, voltando aqui um bocadinho atrás, eu estou a considerar que este aqui faz parte da minha variável dependente, portanto, ao fim do estudo, o follow-up 1, follow-up 2, follow-up 3, portanto, é um bloco de 4 variáveis que estão aqui. Neste exemplo, eu vou considerar que o valor da baseline vai ser um preditor do modelo e não é uma variável de medidas repetidas, desculpa, não é uma variável associada à variável dependente, depois vamos falar um bocadinho sobre esta parte. E, portanto, então, eu tenho aqui um bloco de 4 observações. Portanto, a minha variável dependente vai ser constituída por estes 4 momentos. Ok? E, portanto, o modelo que eu estou aqui a testar, nós podemos olhar para aqui, o modelo que eu estou aqui a testar está a dizer então que a variável dependente vai ser escrita ou estimada em função do valor da baseline, em função do tratamento, portanto, o tratamento tem 2 grupos, em função da duração do último episódio de depressão,
portanto, menor que 6 meses e maior que 6 meses, e também vai ser modelada através da existência ou não da variável, se tinha ou não tomado fármacos anteriormente à experiência. Muito importante, o ID é o cluster, neste caso o cluster é constituído por sujeitos, a data é o correspondente ao meu fecheiro de dados, que é este que está aqui, e a família GLM é a família gaussiana, portanto a distribuição normal, e aqui está colocada a matriz de correlação independente. Portanto, aqui coloca-se então a matriz de correlação. Depois, na aula prática, vamos ver o help desta função. Portanto, no help ele explica, o help é bastante bem feito, explica então que tipos de matrizes de correlação é que a gente pode utilizar, que tipo de famílias GLM que nós podemos utilizar. Aqui não está dito, aqui eu podia ter posto aqui à frente qual era o link, qual era a função link que estava aqui utilizado. Quando é para omissão, ele utiliza a função canónica. Portanto, aqui às vezes aqui corria um pouco um risco de não ter especificado a função link. Eu aconselho sempre a especificar aqui a função link. E, portanto, temos aqui os resultados das estimativas dos valores dos coeficientes do modelo de regressão, o valor de B0, o valor de B1 que está associada aqui então ao valor da baseline. Aqui, como eu estou a utilizar os contrastes, portanto, ele está a definir o grupo de referência como o grupo de controle. Portanto, aqui é essencialmente o valor do declive associado ao grupo experimental. Aqui é o valor do declive associado a quem teve episódios de depressão superiores a 6 meses, o último episódio superior a 6 meses, e aqui é o valor do declive associado ao valor da toma de um fármaco antidepressivo antes da experiência. Novamente, chama a atenção que quando se tem variáveis categóricas, quando se trabalha com variáveis categóricas, tem que se definir quem é que é o grupo de referência e quem é que é o grupo de análise, ou então, em algo um bocadinho mais sofisticado, definir outro tipo de contrastes, como contrastes polinomiais ou outro tipo de contrastes que o R tem disponível. Mas este aqui acaba por ser sempre a primeira análise, então definir quem é que é o grupo de referência, quem é que é o grupo em que está em análise, e não esquecer que os resultados obtidos do grupo de análise vêm sempre em função do grupo que é de referência. Muito importante, aqui a estimativa do parâmetro escalar é 79,13, depois vamos ver isto um pouco mais à frente, quando calcularmos a parte da inferência estatística. O número de iterações que o método fez foi logo uma, quer dizer que ele atingiu logo a convergência muito rapidamente, geralmente não é este o caso. E o que eu queria chamar a atenção, então, muito importante para quem está a fazer a análise destes resultados é, temos então temos aqui a estimativa do coeficiente, temos o standard error naive, portanto que é aquele estimador que depende muito da correlação. O naive Z não é mais do que a divisão deste valor pelo seu standard error, a divisão da estimativa pelo standard error, e temos aqui o valor do standard error robusto, que não é tão sensível à estrutura de correlação, e vemos o valor da estrutura do robusto Z, que não é mais do que o valor da estimativa a dividir pelo valor robusto do standard error. Então, uma das coisas que se aprende logo de início na análise deste tipo de modelos é que se estes valores, os valores naive, não forem próximos dos valores robustos, quer dizer então que provavelmente a estrutura de correlação não é a mais indicada. Como vocês podem imaginar, quando vocês podem imaginar, como a estrutura robusta não depende tanto da estrutura de correlação ou da matriz de correlação, o valor naif depende muito da matriz de correlação. Quando a matriz de correlação é bem escolhida, estes dois estimadores ou estes dois standard errors têm tendência a dar o mesmo valor. Ou seja, estes dois valores vão ficar muito próximos quando a estrutura de correlação está bem escolhida, então estes valores têm tendência a chegarem muito próximos uns dos outros. Quer dizer então que provavelmente esta estrutura não é a mais
mais indicado. Para calcular a inferência estatística, nós utilizamos uma outra função. A função anterior é a função GEE, que permite impor, por exemplo, as 7 estruturas de correlação diferentes que nós vimos, mas para calcular a inferência estatística já é a função GEE-GLM. E aqui nós já estamos limitados na estrutura de correlação. Portanto, ele aqui já não funciona para todas as estruturas de correlação. Portanto, ele está fixa já apenas algumas estruturas de correlação. O HELP ajuda-nos a ver quais são as estruturas de correlação que estão fixas e, portanto, aconselho então a verificar o valor deles. Como fazemos sempre, então aqui temos o valor das estimativas. O valor das estimativas foram os valores encontrados no slide anterior. Os standard errors também são os mesmos dos slides anteriores. E estes standard errors, só vou verificar, são os standard errors robustos. Depois temos aqui a estatística do old, portanto a estatística do old, e depois o valor do pivot. Finalmente, vemos então que os valores da baseline são os valores estatisticamente significativos. O tratamento tem um efeito marginal, ou seja, só é estatisticamente significativo para P menor que 0,1, e o facto de ter tomado um fármaco antes ou não para antidepressão, antes da experiência, também se revela ser significativo. Coisas importantes. Um parâmetro muito importante é este standard error, que era aquele traço daquela matriz dos resíduos. Portanto, aqui é o valor, entre aspas, o valor do desvio padrão que está associado à variável dependente, é o valor do standard error. E aqui então está a dizer que eu nesta experiência tinha cerca de 97 sujeitos e o número máximo de clusters era então 4. 4 que correspondem então àqueles tempos que foram medidos, que foram considerados para a variável dependente. E portanto, na nossa análise, agora o próximo passo seria, muito provavelmente, mudar a correlação existente. Depois penso que vamos ver isso nos slides a seguir. Portanto, o que eu fiz agora foi então, de certa maneira, fazer alguns testes sobre a qualidade do modelo proposto. Um dos testes principais é o teste da análise ao desvio, que é constituído então pelo modelo proposto, que este é o modelo que nós estamos a propor, e vamos tentar comparar com o modelo da constante. Portanto, um modelo que só é, portanto, um modelo reduzido que só é constituído pelo modelo da constante. Portanto, este teste estatístico, o que ele faz é comparar estes dois modelos, e se rejeitar H0, significa então que estes dois modelos são diferentes. O que é bom, porque se o nosso modelo fosse igual ao modelo da constante, queria dizer então que não havia modelo, não era possível derivar um modelo associado. Vemos então que os resíduos parecem ser simétricos, parece que existem aqueles 3 observações que podem então influenciar os resultados. Vemos o que é plot, dos resíduos da distribuição normal. Vemos então que os resíduos têm uma distribuição, grande parte dos resíduos tem uma distribuição normal. Vimos aqui alguns casos mais preocupantes. Para mim, nesta fase, os mais preocupantes são aqueles 3 casos que na caixa de bigodes aparecem como outliers. E do gráfico do desvio dos resíduos versus valores estimados. Deve aparecer uma mancha de pontos aleatórios. Aqui não é tão claro que essa mancha de pontos aleatórios exista, parece que está a haver um aumento da variabilidade. Parece que está aqui a haver um aumento da variabilidade à medida que os valores estimados vão aumentando, parece que a variabilidade vai também aumentar. E, portanto, não é bem aquela situação que nós queríamos ver. Apesar de não ser propriamente um resultado mau, mas não era aquilo que nós gostaríamos então de ver, de indicar. A variância dos resíduos, então, parece que está a aumentar consoante o valor estimado. E então, o que nós fizemos a seguir, ou o que eu fiz a seguir, foi trocar a correlação
para uma correlação exchangeable e é por tentativa e erro. Por tentativa e erro, experimenta-se uma correlação, experimenta-se outra, e então, quanto mais próximo o valor dos standard errors, dos estimadores naive e robustos estiverem próximos, melhor é a estrutura de correlação. Está aqui apresentado então o valor da estrutura de correlação para nesta experiência que está aqui. Vemos então que nesta estrutura de correlação os valores da correlação são todos iguais, portanto são todos os valores são todos iguais, todos simétricos, como é óbvio, e então vemos aqui que os valores dos valores naivos Z e os robustos Z já estão muito próximos uns dos outros. E portanto quer dizer que esta estrutura de correlação funcionou bastante melhor que o caso anterior. É óbvio que nós já estaríamos à espera disto, porque como eu estou a falar de um problema de medições repetidas, é óbvio que as medições têm que estar, de certa maneira, correlacionadas entre si. E estar a dizer que as correlações são independentes é forçar um bocado o modelo a uma situação que provavelmente não é a mais realista. Quando se observa aqui os resultados são diferentes dos anteriores, continua os resultados medidos na baseline como sendo os resultados mais preditores da nossa variável dependente. Vemos que o tratamento não tem qualquer resultado estatisticamente significativo e vemos que o efeito de ter tomado um fármaco antes antidepressivo, também o resultado agora começa a ser marginalmente significativo. Só para P menor que 0.1 é que o resultado é significativo. Vemos que o valor do standard error é 10.9, portanto vemos que o valor do standard error é 10.9 e aqui está medida então o valor da correlação entre os parâmetros. Eu penso que este alfa é o alfa de Cronbach, mas eu não tenho, neste momento não tenho a certeza, mas penso que será o valor do alfa de Cronbach para a medida da consistência interna das correlações. É um valor 0.67, que não é mau, é um valor. Idealmente, o valor melhor seria acima de 0.70, é o valor mais ou menos ponto de corte que vem na literatura, mas de 0.67 já lá está, já não é assim tão mau. O valor do desvio padrão dos resíduos é 10,9, vou só verificar quanto é que nós tínhamos no valor anterior. No valor anterior nós tínhamos 10,6, portanto o valor dos resíduos basicamente manteve-se na mesma ordem de grandeza. E portanto aqui vemos então que esta estrutura de correlação acaba por ser um pouco melhor que a anterior. Para terminar esta primeira parte da aula, vou falar sobre a discussão se a medição feita na baseline deve ser incluída separadamente ou junto das outras medições. Isto é uma discussão que tem que ser feita com o investigador. O investigador pode pretender ter um modelo de previsão que considere o valor de baseline como preditor do modelo e, portanto, este valor de baseline vai ser separado das outras medições da variável dependente, como aconteceu o caso que nós vimos. Mas o investigador pode querer não fazer isso. Pode querer dizer, sim senhor, o valor da baseline faz parte do tratamento e, portanto, eu não quero ter o baseline como preditor, ele faz parte do bloco de medidas repetidas, de medidas repetidas da variável dependente. E então aí temos que reestruturar os dados. Vemos aqui que na fórmula que o modelo já é diferente, tem aqui a minha variável dependente, que agora só depende do tratamento, depende da duração do episódio, depende se tomou ou não algum fármaco. Reparem que o valor da variável BD, da variável medida na baseline, não faz parte deste modelo. E, portanto, como não faz parte deste modelo, então os resultados, obviamente, terão que ser diferentes. Aqui já pus a função gaussiana, já identifiquei aqui o link, como a função link como identidade, que é a função canónica, e a correlação existente é a função exchangeable. Vemos que os valores dos standard errors estão relativamente próximos, não estão tão próximos se calhar como eu gostaria.
E, portanto, vemos então que aqui temos na parte de baixo a matriz da correlação e vemos que os resultados são bem diferentes dos resultados anteriores. Porquê? Porque nós perdemos o nosso preditor principal. O nosso preditor principal era o valor da baseline. Vemos que o tratamento tem algum efeito. Essencialmente, este efeito que está aqui deve-se ao nós termos incluído o valor da baseline quando comparado com o valor dos outros tratamentos já com fármacos. Portanto, no valor da baseline ninguém tomou ainda nenhum fármaco e, portanto, quer dizer então que provavelmente este valor que nós estamos aqui a ver é a diferença entre a baseline e os momentos consecutivos que nós medimos. Vemos que o valor do standard error é ligeiramente superior ao valor que nós estávamos a ter. Quanto menor for o standard error, melhor. Portanto, é sempre assim. E aqui eu não tenho, só tenho aqui este resultado para mostrar então o que é que acontece no caso de nós incluirmos o baseline como preditor. O que acontece então, só para terminar esta parte desta aula, isto é uma decisão que tem que ser tomada, portanto, eu já vi situações em que o valor da baseline é um preditor do modelo, que é talvez a situação mais usual na literatura, mas também vejo situações em que o valor da baseline não é um preditor do modelo e faz parte do bloco das variáveis dependentes de medidas repetidas. Portanto, aqui é uma questão de certa maneira, se eu fosse analisar estes resultados, eu iria indicar ao investigador que ele teria toda a vantagem de ter o valor da baseline como preditor. Por outro lado, também não é claro que o tratamento tenha tido efeito. Portanto, também não é muito claro que o tratamento tenha tido um efeito visível entre os dois grupos. Portanto, isto é um resultado que, de certa maneira, não é aquele resultado que nós gostaríamos de ter, aquele resultado que a gente muitas vezes chama aquele resultado limpo, que é fácil de explicar todas as componentes que estão nesta parte. Mas vocês já sabem que a estatística é isto, a estatística às vezes não consegue explicar tudo, ou muitas vezes não consegue explicar tudo. Temos é que estar conscientes das opções que nós estamos a fazer, para depois então conseguirmos indicar isso corretamente no relatório ou no artigo que nós estamos a escrever. E portanto, esta parte vai ficar por aqui, depois haverá a segunda parte deste vídeo, será então a parte correspondente a situações em que a variável dependente não tem distribuição normal. Qualquer dúvidas que vocês queiram colocar, comentários, podem fazer nas caixas de comentário que estão aqui disponíveis no YouTube. Eu tentarei responder às vossas questões o mais breve possível e também se houver colegas vossos que sabem, que têm uma opinião e que queiram tentar responder à questão que vocês coloquem, estejam completamente à vontade, que o objetivo é tornar o mais colaborativo possível este tipo de interação. Portanto, então, espero que tenham gostado, fiquem bem e não se esqueçam de ver o vídeo número 2. Obrigado.